うしました？憎いんじゃねえんですか？復讐したいんじゃねえんですか？ Capela Lugnica é a arcebispo representante da luxúria do culto da bruxa. Sua figura também é conhecida por mãe, aquela que despeja seu amor nas crianças amadas. Se você acompanhou a lore de Riziro, logo vai perceber que a sua atuação geralmente ocorre, em sua maioria, por detrás dos panos. Seus modos operandi deixam muitas dúvidas e muitos mistérios por trás de suas ações, fazendo dela uma figura enigmática. As crianças amadas são um grupo de crianças que ela reúne e lidera. Essas crianças geralmente são enviadas em missões dadas por ela, muitas vezes envolvendo assassinatos ou itens, os quais Capela julga que são relevantes. A primeira menção que temos sobre Capela na história é na identidade de mãe, através de Meili e Elsa, nos arcos 1, 2 e 4. Sendo assim, você pode considerar ela uma antagonista secundária desses arcos. Sua identidade como arcebispo da luxúria seria revelada em sua totalidade no arco 5, na cidade aquática de Pristela, onde ela atua diretamente como antagonista. E a situação fica ainda mais nebulosa quando se acrescenta a sua autoridade na equação. Por causa do poder concedido a ela por sua autoridade, poucos sabem como é a forma real de Capela, pois ela pode ser qualquer coisa e está em qualquer lugar. Desde um dragão gigante com chifres dourados, uma garotinha indefesa, uma mulher voluptuosa ou uma camponesa de aparência honesta e singela. Isso a permite passar por todas as situações de maneira despercebida e sutil. Sua origem atualmente ainda é desconhecida. Que tipo de vida ela levava e como se tornou a arcebispo do pecado da luxúria ainda estão envoltas em mistério. Tudo o que Tapei revelou até agora é que ela esconde um trauma profundo, uma cicatriz com raízes profundas que insistem em atormentá-la. As ações de Capela, nos últimos 30 anos, têm sido recrutar e reunir pessoas talentosas de todos os lugares do mundo para as crianças amadas. Nessas 3 décadas, ela também tem travado uma guerra árdua com as 6 línguas, infiltrando-se e substituindo membros dos governos por seus próprios homens. As 6 línguas, por sua vez, são a agência secreta de Lugnica. Atuam na sombra desde a Guerra Demi-Humana. Hoje, combatem infiltrações internas, espionam todo mundo, manipulam política, controlam o submundo e não governam oficialmente, mas têm poder o suficiente para influenciar toda a decisão dentro de Lugnica. Em determinado momento, Capela dizimou a aldeia de Cararagiana, onde Reis vivia com a sua mãe, deixando a garota como única sobrevivente por puro capricho, o que causaria na jovem uma repulsa em relação ao culto da bruxa. As atitudes de Capela fez com que Reis se tornasse vingativa e implacável com qualquer um que emitisse miasma em sua presença. A história de Reis é narrada no capítulo paralelo do incidente do ceifador de Cararag. Atualmente, a jovem busca por vingança, o que me deixa curioso se Tapei vai utilizá-la em algum arco envolvendo Capela no futuro. 9 anos antes da chegada de Subaru, Capela ordenou que um ex-escravo, chamado Hazel, recuperasse um objeto que ela nomeava como o legado das bruxas. Se tratava de um espírito especial artificial em forma de raposa, cujo sua criadora era ninguém menos que a bruxa da inveja, Equidna. Esse espírito ficou conhecido pelo mesmo nome da sua criadora e está em posse de Anastácia Rochin. Para ajudá-lo no seu intento, ela emprestou-lhe uma ferramenta mágica que lhe concederia um certo domínio sobre as sombras. Porém, a missão falhou e Hazel foi obrigada a destruir o artefato. Por conta do seu erro, a mãe o puniu da maneira mais implacável e grotesca possível, desmembrando-o e o transformando em um monte de carne ausente de forma. Aqui, Capela demonstra o seu interesse pelos espíritos artificiais, a mesma exigência que ela fez no arco 5 em Pristela, para que o culto não dizimasse a cidade inteira. Em algum outro momento, ela incumbiu outra de suas filhas, Sifônia, de recuperar uma boneca amaldiçoada aperfeiçoada para ela. Para esse fim, Sifônia se infiltrou nas irmãs Felton com o comando de Olace Felton e se tornou uma boneca amaldiçoada. Após a morte de Olócio, ela tentou matar Elsa, pretendendo usar o poder de uma boneca amaldiçoada aperfeiçoada para atrair Capela, mas acabou perdendo a vida para sua irmã. Quando Elsa partiu da mansão Felton, Capela a interceptou
revelando o que ela realmente desejava era o amor de alguém que pudesse se dedicar a ela. Ameaçando Elsa com as vidas de Owen Felton e Oliver Zepps, Capella conseguiu adquiri-la como uma nova filha. Alguns anos depois, Elsa levou Melia Poltroot para Capella e ela as uniu. Também é sugerido que Roy Alfred, um dos arcebispos do pecado da gula, também se tornou um de seus filhos, já que ele se refere a ela como mamãe. Já nos eventos principais, após a contratação de Elsa no arco 1, Capella lhe deu outra missão, a qual Melia assumiu sozinha, o que culminou nos eventos do arco 2. Quando Elsa é contratada novamente no arco 4, Melia a acompanha, ainda que não fora contratada por Rosal, indicando que havia outra pessoa por detrás do incidente do ataque à mansão. Lembrando que os eventos do arco 4 ocorreram após o extermínio da Baleia Branca e a morte de Peter Gills, o que indica que Capella já estava interessada na morte de Subaru. No arco 10, é revelado, por meio da Ovelha Branca, uma das crianças que desertaram após saber sobre a morte de Gills e o abate da baleia, que Capella entrou em pânico e se desestabilizou, abrindo uma brecha para que 2 de seus filhos desertassem e se juntassem a essas línguas, mais uma vez resultando no fracasso dos seus planos. Por conta desses eventos, Capella orquestra a Batalha de Pristela, onde ela planeja revelar o seu rosto e autoridade como medida para acelerar os seus planos. Dentre os integrantes da seita da bruxa, Capella é a que de longe possui a pior personalidade. A maneira como ela fala é como se estivesse pisoteando e cuspindo na cortesia e no bom senso, além de possuir uma personalidade sádica, vendo apreço no sofrimento alheio. Mesmo dentre os piores trejeitos e características dos membros do culto, Capella é aquela conhecida por ser verdadeiramente mal, sendo considerada a personificação de tudo o que há de ruim no mundo. Em sua visão cósmica de mundo, as pessoas não passam de sacos de carne que servem para satisfazer sua vontade. Capella não se compadece com o sofrimento alheio e nem se importa se suas ações irão causar dor e sofrimento. Como resultado da sua natureza sádica, ela se deleita em ver outros se contorcendo de dor enquanto dá gargalhadas e continua a atormentá-los. Capella constantemente altera sua aparência para conquistar a simpatia e confiança de todos. Brinca com a dignidade e os valores das pessoas, modificando suas aparências e distribuindo seu ridículo sobre aqueles que não compartilham de seus ideais, e sem escrúpulos ela manipula cadáveres para criar semibestas. Além disso, ela utiliza seu sangue e autoridade para desfigurar as pessoas, o que torna uma marca registrada do seu modus operandi. Sua obsessão para com o amor beira a insanidade. Na mente insana de Capella, todo o amor que existe no mundo existe para ser monopolizado por ela. Contudo, como tudo relacionado ao arcebispo, a ideia de amor de Capella é profundamente distorcida. Ela demonstra um orgulho excessivo de si mesma, frequentemente se autodenominando uma mulher bondosa, cuja beleza não tem igual. Segundo relatos de Meili e Elsa, Capella é insana e implacável, pois a menor das falhas fazia com que ela aplicasse punições severas em suas crianças, como ser transformado em sapos e moscas, ser abatido ou simplesmente se tornar uma pilha de carne disforme. A loucura de Capella era tão latente que Meili ficou reclusa durante todo o arco 5 na mansão Rosal, temendo ser rastreada e encontrada por sua mãe. Segundo relatos da Ovelha Negra, Capella jamais mostrou sua verdadeira forma para as crianças amadas. Ela sempre adotava uma aparência diferente quando se mostrava aos seus filhos. Na visão dela, seus filhos são indivíduos que dedicarão seus corpos e almas para realizar os seus desejos e lhe dar presentes além dos seus sonhos mais ousados. Não importa o custo. Fazendo isso, eles expressarão seu amor incondicional por Capella, algo que ela preza mais do que qualquer outra coisa no mundo. Para além de sua autoridade, possivelmente, Capella é a vilã mais perigosa da lore. Sua perspicácia tática e sua inteligência são notáveis e preocupantes, demonstrando um nível de inteligência nunca antes visto em outros cultistas da bruxa. Notavelmente, ela é a única arcebispo do pecado ainda ativa que conseguiu escapar ilesa das consequências da batalha por Pristela. Como portadora da autoridade da luxúria, ela é capaz de transmutar o seu próprio corpo e os corpos de outros até o âmago, permitindo-lhe transformar qualquer ser vivo em qualquer forma que ela desejar. O uso mais comum da autoridade de Capella
é transformar seu corpo inteiro, ou mesmo parte dele, na forma de outros. Em combate, ela tem a tendência de transformar seus membros em parte do corpo de feras, como a cabeça de um leão, ou pode se transformar em um poderoso dragão negro que tem aproximadamente o tamanho da prefeitura de Pristela. Ela também pode usar essa habilidade para transformar o seu corpo inteiro em inúmeras criaturas menores, como ratos, permitindo que ela escape da maioria dos métodos de confinamento. Além disso, ela pode transformar sua aparência física para se parecer com a de outras pessoas, assim como sua voz e até mesmo seu portal. Não se sabe se ela pode afetar o Old. Isso lhe dá a capacidade de atormentar os outros, mudando a sua aparência física para de alguém que eles amam ou adoram, ou lhe confere o potencial para ser uma mestre da fuga, infiltração e subterfúgio. Além disso, ela possui um alto fator de regeneração. Ainda que ela seja explodida em pedaços ou que sua cabeça seja cortada, ela retornará à sua forma original. Em sua forma dragão, ela é capaz de produzir chamas negras que consomem tudo e não podem ser apagadas por água. Capella possui um sangue único que, segundo ela, é misturado com sangue de dragão, o qual contém uma grande maldição. Os requisitos específicos para a ativação da maldição são desconhecidos, mas a mera exposição ao sangue não a ativa. Não se sabe se o sangue de dragão que corre em suas veias é o mesmo sangue armazenado no Castelo Real. Ela é capaz de amaldiçoar as pessoas com ele, cobrindo seus alvos com veias negras e deixando-os doentes, como mostrado quando infectou a Crush. No entanto, pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes após serem expostas ao sangue. Algumas adoecem, como Crush, enquanto outras parecem ter uma relação simbiótica com a maldição do sangue, como Subaru. Uma informação adicional que serve aí de curiosidade e que não é muito falado por aí, eu acho que isso está presente na novel ou na web novel, é que a razão pelo qual o Subaru não sucumbiu à maldição do sangue da Capella é porque ele já havia sido amaldiçoado lá no Arco 2, que era a maldição daqueles Majus, aqueles cães que morderam ele. Então, quando ele foi amaldiçoado pelo sangue da Capella, as duas maldições entraram em colapso, começaram a batalhar dentro dele e uma acabou anulando a outra. Então, ele meio que ganhou aí um fator de cura, de regeneração a mais. Em vez de ter sido amaldiçoado, ele acabou se fortalecendo, né? Então é isso aí. Diferentemente dos outros arcebispos do pecado, com exceção de Pandora, e apesar de sua linguagem vulgar, Capella é uma pessoa bastante inteligente. Ela conseguiu enganar com sucesso vários lutadores poderosos e inteligentes em cada aparição, utilizando suas vítimas transformadas e se disfarçando como uma criança indefesa para pegar os seus inimigos desprevenidos. Ela até mesmo prevê como seu inimigo se moverá e o atacará onde ele estiver mais vulnerável, como demonstrou diversas vezes na Batalha de Pristela. Suas estratégias são tão eficazes que ela conseguiu escapar das garras das 6 línguas por 30 anos, e até mesmo os enganou várias vezes. As habilidades de observação de Capella são excepcionais. Combinando seu comportamento com sua capacidade de transformação da autoridade, ela consegue extrair diferentes reações sutis e intensas e usá-las para determinar os gostos e desgostos de uma pessoa em relação às outras. Ela também pode se transformar lenta e seguramente nas preferências da outra pessoa, usando a sua aparência e voz para irritar ou enfurecer os seus oponentes. Quando ela utilizou esse truque contra Subaru e Aldebaran, ela não havia os conhecido anteriormente. Segundo alguns relatos, uma princesa do Reino dos Dragões de Lugnica, chamada Emeralda Lugnica, também compartilhava o mesmo nome que ela, assim como uma personalidade vil que coincidentemente também é atribuída a Emeralda. Além disso, Capella geralmente assume a forma de uma garota mais jovem com cabelos dourados e olhos vermelhos carmesim, combinando perfeitamente com as características físicas da família real de Lugnica. Atualmente no Arco 10 foi revelado que maior parte da alta nobreza e do Conselho de Anciões de Lugnica foi secretamente assassinada e substituída por Capella e seus subordinados. Ela faz um bom uso da sua autoridade para alterar a forma dos seus peões, fazendo-os parecer os conselheiros reais originais. Interessante pela qual a Crush conseguiu sentir a hostilidade através da bênção que ela tem, né? A bênção da Crush, para quem não sabe, permite que ela
consiga detectar se a pessoa está mentindo ou não. E ela acabou sentindo um ar de desconfiança sobre o Miklotov, que é um dos membros do Conselho das Seis Línguas, e acabou assassinando ele. Então, a teoria que eu tenho é que ela acabou matando um subordinado da Capela que tenha assumido a forma do Miklotov, né? Isso deve ser revelado mais pra frente, porque atualmente a Crush foi acusada, juntamente com o Subaru, de traição ao reino de Lugnica. Além disso, uma freira misteriosa da Igreja do Dragão Divino, chamado Fiore, surgiu no reino. Ela afirma ter o mesmo nome da princesa sequestrada anos atrás e curou vítimas do culto da bruxa. Fortes indícios e revelações apontam que Fiore é a própria Capela disfarçada, ou um peão controlado por ela, usando a imagem de salvadora para ganhar a confiança do povo, de figuras como Henk ou Astria, e se consolidar como uma candidata na seleção real. A Capela teria motivos relevantes para ser uma candidata da seleção real, né? Já que a ligação dela com a família real é bem forte. Piorar diversos dos membros das crianças amadas já se filtraram dentro do reino e dentro das Seis Línguas, e estão entrando em conflito direto ali com os guardas da corte. Há uma probabilidade altíssima de que Capela e sua facção tenham conseguido roubar ou assumir o controle da Pedra do Dragão, o ínter mais sagrado e profético do reino. Piorar, após os eventos do Arco 9, Subaru foi até a capital real para interrogar Roy Alphard, o último ali arcebispo da Gula, e recuperar as memórias perdidas, como a Jiren, por exemplo. No entanto, Roy foi encontrado com o corpo destruído em sua cela. Suspeita-se fortemente que Capela amou a sua morte e usou a sua metamorfose para tirá-lo de lá, ou transformá-lo. 勝ち込みの代償として手始めにこの建物にいる連中からグズグズのグズ肉にしてやります。 Obrigado por assistir e não esqueça do like e do comentário. Falou? Até mais!